Amém, irmãos. Pai Senhor, né? Amém. Depois do pastor Cláudio descontrair a gente, né? A gente vai começar a nossa aula. Eu até queria, né? Eu falei para o Felipe, eu queria ter assistido as aulas que ele e não sei se o Flávio chegou a dar aula, mas ele disse que o Flávio também daria aula. Eu queria seguir a aula deles para poder entender qual era a linha de pensamento deles, porque... mas aí não tive a oportunidade porque não chegou o vídeo lá, né? Mas eu quero falar um pouco também sobre a questão do nascimento de Jesus. Afinal de contas, é a linha de aulas que a gente adotou para esse final de ano, né? E, assim, eu tenho uma visão muito particular, mas eu não quero, claro, trazer a minha visão particular a respeito de final de ano, de datas de nascimento, mas eu quero trazer o que está na palavra de Deus para vocês e quero conversar um pouco com vocês sobre essa questão do nascimento de Jesus, que hoje, para nós, né, a gente canta nos louvores, a gente fala sobre, e eu não sei o que os irmãos pensam sobre a importância do nascimento de Jesus. Mas assim, uma coisa é certa, o nascimento de Jesus, ele tem uma grande importância. Por que ele tem uma grande importância? Você sabe por que o nascimento de Jesus tem uma grande importância? Alguém quer? Por que teria uma grande importância o nascimento? Sim, também. Podemos dizer que é porque foi uma promessa. Mas por que tem uma grande importância? Quando a gente olha, eu escolhi uns textos que o Felipe separou, que estão, de certa forma, linkados, né? Que é o capítulo 7 de Isaías, o capítulo 9 e Miqueias 5. Esses textos, eles tratam de uma mesma época, de uma profecia muito similar. Então, assim, era uma profecia de esperança para o povo de Israel. Porque o povo de Israel, naquele momento, por volta do século 8 a.C., eles viviam uma vida de pecado, afastados de Deus, né? Como, apesar de serem o povo escolhido por Deus, era um povo que se apaixonava muito facilmente pelo mundanismo, pela prática gentílica de época dos povos ao redor deles, e se envolvia demais com esses povos e com seus deuses. E se envolvendo com os deuses, porque assim, às vezes a gente pensa assim, mas quer dizer que então, que se eu me envolvo com um bandista ali, tem uma relação com o bandista? Gente, você pode ser até amigo pessoal do umbandista. O que a gente precisa começar a compreender na nossa vida espiritual como cristão é que assim, eu não posso começar a gostar das práticas do bandista. Eu não posso começar a achar que porque eu sou amigo dele, eu tenho que achar um meio termo para poder proteger a fé dele e a maneira dele se conduzir. As nossas respostas a respeito da nossa fé precisam ser, segundo a Bíblia, sim, e não. Não existe um meio termo, não existe um em cima do muro, né? Então, assim, o povo de Israel, eles se desviavam e começavam a adorar os deuses daquele povo. Nessa questão aqui dessas profecias que a gente vai ler, trata muito da questão do rei Acaz. O rei Acaz era um rei que não seguiu a linha de Davi. Ele não era segundo o coração de Deus, ou seja, ele não tinha uma linha de pensamento espiritual reta, honesta, íntegra. Por quê? Porque ele olhava para o poderio da Assíria, e como era um povo poderoso, ele achava, os deuses da Assíria devem ser os deuses verdadeiros, porque para dar todo esse poder para eles, tem muito cristão hoje achando que, aquela igreja é uma bênção porque lá o povo tem cura, lá o povo tem poder financeiro, lá o povo prospera financeiramente, lá isso, lá aquilo, lá o povo tem sei lá, soluções para casamento, lá tem. Estão procurando por coisas que são terrenas e que só existem aqui nessa terra. Quando o propósito de viver
a vida com Deus é pensando no reino vindouro. Nós já não somos mais dessa terra, nós somos do reino de Deus. Então, só para introduzir, o nascimento de Jesus, ele vem para o povo de Israel e para todos nós, né? Se tornou um marco de uma profecia de esperança. Por quê? Porque ele não esqueceria aquele povo. Aí você fala assim, mas aí ele vem e vai para os gentios e os israelitas tiveram os olhos vendados, ou né, o povo de Judá ali, mais propriamente dito, porque o povo de Israel, aquelas tribos de Israel, elas foram dispersas pelo mundo, até hoje não se sabe exatamente para quando, para onde eles foram dispersos. Aí tem um monte de gente que fica pesquisando, tem ali na Noruega, tem ali não sei aonde, tem ali não sei aonde, tem ali não sei aonde, mas um dia, se realmente, eu acredito que vai se concluir algumas questões bíblicas, Deus vai chamar todos eles de vários lugares, como diz a Bíblia, e vai reunir, vai abrir os olhos, e vai mudar tudo, e vai voltar para eles, assim como voltou para nós. Então, assim, a gente precisa entender que o nascimento de Jesus, que nós tanto valorizamos lá no passado, acontece na nossa vida também, quando ele nasce para nós como Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus, para mim, nasceu quando eu tinha 11 anos de idade, quando eu entendi a importância do nascimento dele para a minha vida. E não é só do nascimento. Por quê? Porque o nascimento em si não é o mais importante. A gente fala assim, os anjos. Não, quem proclamou o nascimento de Jesus naquela noite foi um anjo. Mas veio toda uma corte celestial diante daqueles pastores, aqueles poucos pastores que estavam no campo aquela noite. Eles assistiram a corte celestial fazendo uma grande festa pelo nascimento de Jesus. Quem fez a festa? Foram os homens? Não, eles só assistiram a festa realizada nos céus pela corte celestial. Porque veio a população celestial naquele momento e eles festejando o nascimento de Jesus. Os céus festejaram o nascimento do nosso Cristo. Mas nós mesmos, nós não celebramos. Nós recebemos a mensagem da boa nova pelo anjo do Senhor. Mas vamos ler, amém? Para a gente entender melhor. Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Eu vou ler, né? Diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz um filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém? O texto que eu quero ler também com vocês está em Lucas, capítulo 1. E aí a gente vai falar mais dos pastores. Tá bom. Com certeza, viu, pastor? Porque, para você ter uma ideia, a gente não analisa isso, mas os primeiros a receberem as boas novas para divulgar são os pastores. Interessante, né? Entende? Então, assim, quando você prega ali na frente, é alusão a esse dia. Né? É a palavra que gera
novidade de vida, ou seja, novo nascimento. Então, Jesus pode nascer na vida de muitos pela pregação do Evangelho, né? Vamos lá. Capítulo 2, né? Deixa eu só... Aqui, a partir do versículo 8. Do capítulo 2, a partir do versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Ou seja, a gente costuma cantar anjos, né? Mas aqui é muito direto. O anjo do Senhor veio sobre eles. E a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Amém? E aqui uma coisa que é interessante no versículo 19, diz assim: mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Né? Quando a gente lê um texto como esse, a gente fica maravilhado, né? Mesmo não sendo para nós, porque para nós a promessa já tinha passado, né? Nós, quando chegamos aqui no conhecimento do Evangelho de Cristo, a grande verdade é que Jesus já nasceu há muitos séculos, né? E ele já é real para muitas pessoas. Então, assim, a única possibilidade desse nascimento de Jesus ter um efeito em mim é quando ele nasce para mim, através da pregação do Evangelho que foi anunciado pelo anjo do Senhor aos pastores. Então, Jesus nasce para você quando você escuta a palavra pregada ali e o Espírito Santo, sabe, gera ele dentro de você. Porque uma coisa que a gente percebe nesse texto aqui é que, assim, para Jesus ser gerado na vida de alguém, não é pela relação homem com mulher, mulher com homem, mas é pela relação do homem com o Espírito Santo. Na questão da geração do ser físico, foi do Espírito Santo com Maria, agraciada Maria, né? Então ela foi agraciada. Mas assim, para Jesus nascer de verdade no coração de cada um de nós, precisa da relação nossa com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus vai nos convencer do pecado, né? E vai fazer com que nós nos arrependamos verdadeiramente e vai nos chamar para uma novidade de vida. E essa novidade de vida é Cristo nascendo em nós. A gente costuma colocar a palavra Natal, que é uma palavra bonita, mas é uma palavra que define muito mais uma linha do nascimento de Jesus, que não tem muito a ver com o que trata a Bíblia, né? Então, assim, a gente fala muito Natal. Para vocês terem uma ideia, Jesus ele nasceu quando, nos próximos anos, dos 33 anos, Jesus foi lembrado. Vocês acham que aqueles pastores continuaram pregando Jesus, o menino nascido ali, ao longo dos 30 anos antes dele começar seu ministério? Depois que ele nasceu, não se ouviu mais
falar de Jesus. Você só vai ouvir falar de Jesus com 12 anos quando ele vai ao templo. Isso na Bíblia. Como eu não creio muito, não levo muito em consideração algumas informações que o povo traz aí, que eu acho que é muito invencionista da cabeça, eu prefiro ficar com isso, com essas informações que eu tenho na Bíblia. Então, assim, você vai saber de Jesus alguma coisa aos 12 anos e depois, quando ele começa o seu ministério. Né? Você não sabe nada mais de Jesus, além do nascimento, aos 12 anos, e quando ele inicia o seu ministério, até a morte e a ressurreição dele. Aí a gente começa a ter, né, tudo sobre Jesus. Mas assim, a gente não vai pegar um povo que fez festa para Jesus em momento algum. Os pastores, eles receberam a mensagem do Evangelho e começaram a pregar que ali havia nascido o Cristo, o Messias. E todos que ouviam se alegravam do poder da palavra com que eles pregavam. Agora, isso não foi uma coisa mundial, né? Estadual. Foi uma coisa muito local, muito pequena. O nascimento de Jesus, na verdade, ele gerou uma comoção muito pequena. Foi muito local. A gente pensa assim, o nascimento de Jesus deve ter voltado para o mundo todo. Não, foi só ali, em Belém, e para quem aqueles pastores conseguiram pregar, e como eles eram locais, eles não saíram, eles não fizeram igual os apóstolos, saíram pelo mundo pregando ainda, não era o tempo. Né? Então a gente, às vezes, pensa assim, o Natal, de certa forma, fala do nascimento de Jesus, fala, mas hoje é uma visão praticamente, não é global, não vou dizer que é global, porque tem muitos países que não celebram o Natal. Mas o Natal, ele tem um fundamento mais até americano, né, e europeu, e mesmo na Europa hoje já está um pouco mais frio, né? Essa semana eu acompanhava todos os dias eu acompanho um devocional de um aplicativo chamado Glorify, e eles resolveram fazer um estudo da semana inteira sobre o Natal, porque eles queriam avivar novamente no coração das pessoas a festa do Natal. Aí eles vêm com aquela conversa do espírito natalino, né? Que aí, meu amado, se vir com esse negócio de espírito natalino, o único espírito que você pode aceitar em você é o Espírito Santo, viu? Espírito de Deus. Espírito natalino não é de Deus, viu? A gente não tem essas conversas de espírito natalino. Mas assim, é uma festa muito pequena. Então, o nascimento de Jesus, ele é lembrado não por causa do nascimento de Jesus, mas por toda a sua vida na terra, pelos 3 anos e um pouquinho que ele pregou o Evangelho, e pela sua morte, pela sua ressurreição, e por tudo que ele representa, depois, por sua vida completa. Morte e ressurreição, ou seja, aquele que se fez homem e voltou para a sua condição de Deus. Se ele não morresse na cruz por nós, o nascimento dele teria alguma importância? Vocês acham que teria alguma importância? Por quê? Porque ele não seria o Cristo. Então, assim, mesmo o nosso nascimento hoje, a gente pega assim, quem faz festa de nascimento? A gente prepara a roupinha, né? A saída no hospital, mas ninguém pega e faz assim, montei uma festa, aluguei um salão, porque a gente vai fazer uma festa de nascimento. Não. Mas, por exemplo, toda a família se alegra. O coração de todo mundo está em festa. Mesmo a gente não tendo o que a gente chama de festa, né? O coração de todo mundo está em festa. Como o céu naquele dia estava em festa. E a palavra de Deus é interessante, que a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, o céu faz uma grande festa. Por quê? Porque cada vez que um pecador se arrepende, é Jesus nascendo naquele coração. É vida nascendo naquele coração. Então, todas as vezes que há o nascimento de Jesus no coração, há festa no céu. Por quê? Porque um pecador se arrependeu, deixou de ser o velho homem e agora passa a ser uma nova criatura redimida pelo sangue de Jesus. Então o propósito se completou.
aí há motivo de festa. Mas por isso Jesus tem tanta importância no nascimento deles nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque outra palavra que deixa bem claro a importância do nascimento de Jesus nas nossas vidas, sabe o que é? É que a palavra de Deus, Paulo diz, que aquele que começou a boa obra, que é quem? Cristo, ele vai. Então, por exemplo, por que o nascimento de Cristo tem tanta importância? Não é porque ele simplesmente nasceu, é porque quando ele nasceu na sua vida, ele nasceu para começar e terminar a boa obra. É garantia de começo bom e de término. Mas ele não diz assim, ó, Jesus não fala para você assim, a sua vida a partir de hoje, ela vai ser próspera financeiramente. Não, ela vai ser salva. Eu garanto para você que, ó, a partir de hoje você é salvo, você é redimido pelo sangue, pelo meu sangue. Então, assim, até o fim dessa vida, a partir de agora você não esquenta mais sua cabeça quando seu corpo morrer aqui na terra, porque a sua vida agora é eterna ainda. Mas ele diz assim, mas no mundo tereis aflições. Aí vem para nós, tem de bom? Aí é uma parte que cabe a nós lidarmos com o conhecimento de tudo que Cristo representa, do nascimento de Cristo na nossa vida. Representa que assim agora, outra coisa antes de entrar nisso, lá em Gênesis, quando o homem peca, Deus diz assim para a serpente, que a semente da mulher terá inimizade com a semente da serpente. Ou seja, a partir de agora, há uma inimizade posta entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então, assim, hoje, quando Cristo nasce em nós, nós precisamos entender exatamente isso. A partir de agora, eu sou inimigo do mundo. Porque eu me torno, novidade de vida, amigo de Deus. Então eu vivo, ó, uma coisa que é interessante na vida de Cristo, do dia que ele nasceu até agora, ele glorifica a Deus. Hoje ele é detentor de todo poder, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Mas enquanto ele esteve aqui como homem, ele nunca se gloriou. Tudo o que ele fazia tinha um propósito de glorificar a Deus. Então, ó, o seu nascimento, quando o povo celestial começa a cantar, ele diz assim, glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens. Mas eles em momento algum falam assim, glórias a Jesus nas alturas. O povo celestial tem esse entendimento muito claro. Nós precisamos melhorar, muitas vezes, o nosso entendimento de como nos relacionarmos com Deus. O pastor Celso traz lá a sua orientação de oração, que é muito boa, né? Que eu gosto muito e tenho tentado praticar, né? Tenho tentado fazer minhas orações do jeito que o pastor Celso falou, e tem sido bom, tem sido uma experiência boa. Mas, assim, a gente muitas vezes vive a vida por uns... Eu penso assim, eu penso dessa forma. E não é assim que funciona a nossa vida cristã. Quando Jesus nasce na nossa vida, a gente precisa entender que a partir de então, a gente precisa ser como Cristo. Se ele nasceu em você, agora a gente precisa entender que assim, ó, como Paulo disse, no momento que Jesus nasceu na vida de Paulo, ele disse assim, ó, não mais vivo eu, mas Cristo vive. Somos capazes de dizer isso? Com verdade? Somos capazes de dizer isso com verdade? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa precisa ser a meta de vida de todo cristão. Que é o quê? Cristo nascer completamente. Não só de boca, mas, sabe, fisicamente. Nós deveríamos ter um controle do nosso emocional, deveríamos ter um controle do que é pensamento mundano e do que é pensamento de Cristo em nossa mente. Porque assim, deveríamos ter a mente de Cristo, deveríamos ter os pensamentos de Cristo, deveríamos ter as vontades de Cristo.
Mas assim, nós temos muito da nossa própria vontade regendo a nossa vida e nós somos invejosos. Nós temos inveja do homem maligno. Isso atrapalha a nossa relação com o nascimento de Cristo em nossas vidas. Por quê? Porque a gente impede ele de realmente se desenvolver em nós por completo. Ou seja, dele ocupar todo o nosso ser. Tem gente que, mas eu aceito Jesus, mas eu gosto disso, e isso eu não largo. Eu conheci uma pessoa que ele falava assim, pastor, ele era numa igreja pentecostal lá, e ele falava, pastor, não, estou aqui, amo Jesus, aceito Jesus, mas é o seguinte, aquela pessoa ali, que me fez isso e aquilo, aquela não perdoa não. Se Deus não puder me aceitar desse jeito, sinto muito, aquela eu não consigo perdoar. Ele aceitou, aí ia para a igreja. Camisa com manga comprida, fechada até aqui, tapada aqui, orava todo dia, jejuava todos os dias e orava. Jejuava todos os dias e orava. Isso por um período. Aí dava um período que ele não aguentava mais, ia para o bar, enchia a cara e ficava nesse círculo vicioso. 2 meses na igreja, 6 meses no bar, 2 meses na igreja, 6 meses no bar. Jesus nunca nasceu de verdade no coração dele. Era só uma mensagem assim que ele deve ter percebido de forma muito sutil. Porque quando Jesus nasce no seu coração, precisa haver mudança de caráter. Você precisa deixar de ser até o que você achava bom. Precisa deixar de existir. Isso aqui é bom. Até o pastor acha que é bom. Se converta. Precisa se converter a Jesus. Precisa voltar. Precisa ser bom, mas sob o pensamento de Jesus. Sob a direção de Jesus. Não dá mais para ser do meu jeito. Tem coisas na minha vida que eu ainda estou lutando, porque assim, não dá para mudar. Não. O que precisa mudar é o nosso entendimento. Por exemplo, tem coisas do nosso temperamento, né, pastor Cláudio? Que assim, a gente consegue entender, Não vem depois. Não vem depois, mas só que assim, a prática vem lá na frente só. De tanto a gente combater aquele mal na nossa vida. Por quê? Porque apesar do entendimento estar claro aqui, é tão difícil praticar o bem. Quando Paulo fala que o mal que eu quero fazer está o tempo todo diante de mim, é porque é uma verdade, mas ele sabe que ele não deve praticar. Mas está ali atormentando a vida dele o tempo inteiro, por quê? Porque aí a gente vai dizer, porque a nossa carne de verdade, ela é fraca. Mas quando a gente tem uma relação com o Espírito de Deus, quando a gente se aproxima do Espírito de Deus, como foi falado hoje pela oração, pela palavra, o Espírito nos dá espírito de fortaleza, ou seja, ele nos vivifica e nos faz fortes em Cristo Jesus para vencermos até as nossas fraquezas. Por quê? Porque aí Paulo já diz o quê? Não sou mais eu que vivo. Paulo chegou nesse estágio muito mais rápido do que nós cristãos da nossa época conseguimos. Ele foi muito mais rápido, muito mais objetivo nessa conquista do que nós temos conseguido. Por quê? Porque ele conseguiu, com muita rapidez, dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque as coisas que antigamente incomodavam a carne dele, agora não incomodam mais. Mas ele tinha o espinho na carne lá, lembrando ele o tempo inteiro de algo que eu desconheço, talvez você desconheça, mas ele sabia muito bem o que era, e aquilo mantinha ele sempre numa linha firme, buscando a presença de Deus e vivendo segundo a diretriz de Deus. Vamos abrir em Isaías. Uma coisa interessante é que assim, vocês sabem que entre as últimas profecias do Velho Testamento, que os estudiosos dizem que foi através de Malaquias, e a pregação de João Batista, passaram-se aí sem profecias e sem manifestações de Deus
400 anos, que a gente chama de tempo aí intertestamentário, ou seja, é um tempo em que não foi contado, né? Então, assim, quando Jesus nasce, você imagina o desespero daquelas pessoas, porque os judeus, durante esse período, eles se libertam lá da Babilônia, são devolvidos para a sua terra, mas eles passam a servir de uma forma um pouco diferente os romanos. Só que assim, tá lá, Roma é quem domina, mas os judeus têm uma certa autonomia, né? Então eles passam a se sentir novamente muito poderosos dentro do seu espaço, mas estão subjugados por Roma. Apesar deles se sentirem importantes, poderosos, eles são apenas escravos dentro do seu próprio, ou vamos dizer assim, escravos dentro da sua própria casa, né? Você pode morar dentro da sua casa, você pode fazer o que você quiser, você pode viver do jeito que você gosta de viver, só que você tem que saber o seguinte, que no dia que eu quiser intervir, o poder está comigo. Era assim que os judeus viviam. Então, assim, aquilo gerava uma agonia neles e uma necessidade de que Cristo voltasse de que Cristo viesse. Voltasse não, né? Voltar é para nós, a agonia é nossa. Nós queremos que ele volte. Mas eles queriam que o Messias se manifestasse. Por quê? Porque eles acreditavam que o Messias viria para libertar eles dessa escravidão. Eles achavam que o Messias viria para tornar Israel um reino novamente poderoso, como foi na época de Davi e de Salomão. Eles achavam que eles voltariam para a grandeza de um reino que subjugava todos os demais, né? Então você percebe que os sentimentos dele naquela época não são diferentes dos nossos nessa época aqui. Porque nós vemos hoje muitos cristãos da nossa época, muitos líderes cristãos, pregando uma grandeza que o cristianismo pode produzir para nós, que não é uma realidade. Aí vem Cristo, nasce lá num estábulo, colocado numa manjedoura. Para os judeus aquilo chegava a ser ofensivo. Essa semana eu estava assistindo debates de judeus messiânicos, judeus ortodoxos e judeus, e um monte de judeus lá. E assim, aí um pastor lá disse assim para que ele falou que Jesus era pecador, né? Um pastor ortodoxo lá disse, Jesus era um pecador como qualquer outro. E o pastor dizia para ele, aí você está blasfemando, toma cuidado, você está blasfemando. Só que assim, quando a gente olha, meus amados, a Bíblia orientando, eu entendo ele, porque ele está com a visão da diretriz da fé dele. Jesus também entende ele. Ele está ofendendo, de certa forma, para nós, mas Jesus não está ligando, porque vai chegar um momento que os olhos dele vai ser abertos. E ele vai entender e vai se arrepender até do que ele falou. Mas isso não ofende a Jesus. A gente, às vezes, os cristãos, eu fiquei olhando para aquele pastor indignado com o que aquele homem falou, ele não lembra que assim, o único pecado imperdoável é contra o Espírito Santo. Né? Então, assim, Jesus nasceu, Jesus é Deus, isso é indiscutível para nós. Mas para muitos ainda é discutível. Por quê? Porque saber que Jesus é Deus não é pela leitura bíblica só, não é pelo que o pastor pregou, é pela revelação do Espírito Santo de Deus a cada um de nós. E a nossa ligação a isso por fé. Porque isso não vem senão por fé. Se você não tiver fé de que Jesus nasceu como Filho de Deus para mudar a história das nossas vidas, e que ele nasceu em você para mudar a história da sua vida, você não vai ter uma relação com o céu como você poderia. Tem gente que vai ficar na igreja, igual eu estava falando lá, tem gente que vai ficar na igreja uma vida inteira e vai ficar aqui de passagem. E talvez quando o arrebatamento vem, ele fique aqui. E nem se salve por quê? Porque ficou querendo servir um Deus pelo entendimento e não por fé. Eu posso ter todo o entendimento que for possível, mas se não tiver fé para sustentar esse entendimento, eu não sustento a principal, que é a salvação da minha alma. Mas, vamos lá no Isaías 7 e 9.
Eu gosto muito desses textos. Não sei se eu vou conseguir ler Miqueias, mas a gente tenta já ler também, que é... Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, foi nos dias de Acás, né? Filho de Jotão, que era filho de Josias, né? Que são dois reis maravilhosos que serviam a Deus segundo a mesma linha que Davi serviu. Então, assim, eram homens retos diante de Deus, mas produziram um filho, nasceu deles um filho que foi Acás, que não serviu a Deus. Aí a gente fala assim, filho de peixe, peixinho... né? Não era o caso aqui. Filho de peixe, serpente virou. Infelizmente. Aí aqui, ó, no capítulo 7, a partir do versículo 10, diz assim: E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o, ou embaixo, nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos afadigardes, pouco vos é afadigardes, ó homens, senão que também afadigareis ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. É o que está lá no livro de Mateus. No 9, ele começa dizendo assim: o povo que andava, no 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Vou ler o 4. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Vou pular para o 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, esses dois textos, eles são muito interessantes, porque você imagina, num momento de completa perdição do povo de Israel, Judá, aqui, mesmo tendo um rei maligno, ele ainda seria preservado por mais um tempo, né? E não seria dissipado. Mas Israel, a Síria dissipou Israel. A Síria acabou com Israel. Então, assim, Israel deixou de existir a partir desse momento. Tamanhos pecados cometidos pelo povo de Israel. Por quê? Porque enquanto em Judá tinha, por exemplo, nós tínhamos aí Uzias, Jotão, e assim, se você for voltando para trás, você vai descobrir que tem aqueles que eram retos diante de Deus, e vinha um que não fazia o que era reto diante de Deus. Mas, por exemplo, você tem aí Uzias, Jotão, aí depois vem Acás. Então ainda poderia vir alguma coisa boa, né, nos próximos, o que não aconteceu, né? Mas em Israel era assim, desde Jeroboão, né, em diante, não houve um rei que prestasse. Só reis perversos, malignos e que praticavam o que era pecado diante dos olhos de Deus. Então, assim, o reino de Israel se tornou um reino de pecado. Por isso, nesse momento, a Síria vem e dissipa, por ordenança de Deus. Porque uma coisa que a gente precisa entender aqui, assim, Jesus fala para Pilatos, e todos os... Nós poderíamos dizer, né?
para Satanás: ó Satanás, você não teria nenhum poder sobre mim se de Deus você não recebesse esse. Você percebe que Jó, Satanás só pode tocar Jó e fazer o que fez com a vida de Jó, por quê? Porque Deus deu autorização. Então assim, Jesus fala: nenhum poder teria sobre mim se de Deus você não tivesse recebido. É porque precisa ser daquela forma. Então assim, a Assíria, apesar de ser um reino, né, gentílico, um reino cheio de deuses estranhos, ela recebe de Deus um poder para dissipar aquele povo de Israel, para fazer a justiça de Deus. E logo depois vem a Babilônia também e faz a mesma justiça contra o povo de Judá. Meus amados, a gente fica nessas discussões teológicas se a graça é irresistível ou se ela não é resistível. Eu sei o seguinte: eu particularmente eu creio que você pode sim perder a sua salvação. Porque se você não pudesse perder a sua salvação, lá em Deuteronômio não estava escrito assim: olha, escolhe pois o bem. Eis que coloco diante de vocês o bem e o escolhe pois o conselho de Jesus para nós é: escolhe pois o bem. Lá nas cartas do Apocalipse não está dizendo assim: o eleito vai receber isso e vai receber aquilo. Está dizendo: ao que vencer. Então nós nascemos em Cristo, e quando Cristo nasceu em nós, né? Ele nasceu em nós para quê? Para que nós fôssemos quem? Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, Ele nasceu nas nossas vidas para fazer de nós verdadeiros vencedores. Ou seja, nós vamos chegar no fim, e essa é uma garantia que Ele dá, porque Ele começou e vai terminar essa boa obra. E se você deixar Ele reinar sobre a sua vida, porque Ele é o rei que tomou o lugar de Davi e que vai ser rei eterno. Ele é o grande rei que todos nós esperávamos. Então, Ele quer reinar sobre a sua vida para quê? Para que a sua vitória seja garantida. Aí você vai chegar lá no fim, como diz lá no ápice de todas as coisas, e você vai ser vencedor. E aí você vai receber a coroa da vida, né? Como diz lá. Você vai receber a coroa da vida. Tem gente que já fica pensando... Gente, é incrível. A pessoa ainda nem recebeu a coroa, está pensando na quantidade de pérolas que vai ter. Tamanha vaidade. Eu só quero a coroa. Como eu disse, eu não quero palácio no céu. Pode ser barraco. É que não tem. Né? Mas se tivesse, eu aceitava a comunidade lá no céu. Não precisa ser. Mas não tem lugar que não seja chique lá. Então, glória a Deus por isso. Mas não é por isso que eu estou indo para lá. Eu estou indo para lá porque eu não vejo a hora de encontrar Cristo Jesus. Eu não vejo a hora de estar no reino ao qual eu pertenço, desde o momento em que Cristo nasceu na minha vida. Porque Ele nasceu para que eu fosse para lá. Ele nasceu para me fazer parte do reino dele. Ele nasceu para atrair a todos. E João é claro: todos quanto o receberem, receberão o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Ele nasceu por esse propósito. E Ele cumpriu o seu propósito. Ao ponto de chegar naquela cruz e dizer: Pai, está consumado. Sabe? Qual é o teu propósito? Que Jesus nasceu na sua vida por um propósito. Só de te levar para o céu? Não! Ele tem o propósito de levar muitas outras pessoas através de cada um de vocês. Ele quer nascer na vida de muitas outras pessoas através da pregação de vocês. Ele quer mudar vidas. E não é festejando, meus amados, festas de final de ano, que a gente vai conseguir mostrar isso para as pessoas. Mas se você vai festejar, festeje em Jesus. Festeje no céu. Festeje, glorifique. Haja como se fosse um povo de Deus. Faça festa para glorificar a Deus. Nós temos feito festa com inveja dos homens.
colocando arvinha, colocando lampadinha, colocando um monte de coisa, mas no momento de celebrar Jesus, de celebrar o reino de Deus que se manifestou para nós esquecemos. Muitas vezes nenhuma oração fazemos. Vocês sabem que Jesus não nasceu no dia 25, que é uma data completamente comercial, mas que você pode utilizar para pregar o quê? Para fazer como o anjo de Deus, pregar as boas novas do reino de Deus. Ou seja, hoje chega a salvação na sua casa. Você pode dizer isso para as pessoas com propriedade, porque chegou na sua, chegou na minha. Então o nascimento de Jesus, ele vem trazer para nós propósito. E qual é o propósito? O propósito de levar as boas novas de salvação a todos quantos puder. Você não recebeu essa informação do anjo, né? Porque, por exemplo, o que aqueles pastores fizeram quando receberam a informação do anjo? E conferiram que o menino Jesus estava lá, que Maria, José estava lá. Eles saíram pregando a todos quantos puderam. Então, assim, quando você escuta a pregação, ali o pastor já não é mais o pastor, é o anjo do... Então, é o anjo do Senhor trazendo sobre nós a palavra de boas novas do reino. Agora você está colocado, então, no lugar dos pastores. E qual é a sua posição? Assumir essa posição e sair pregando essa verdade de Deus, essa novidade de Deus para toda criatura. Para quê? Para que todo aquele que crê em Cristo Jesus seja salvo. Sou eu que vou convencer eles de que eles são pecadores? Não, é o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus descer sobre eles, a virtude do Altíssimo gerará o nascimento do Filho neles. E aí, a vida dele vai mudar. E ele vai ser um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Olha que maravilha! É um evangelho simples, não é? Mais simples do que a gente imagina. Mas sabe, meus amados, uma coisa que a pregação do pastor Celso tem ecoado até hoje no meu coração é assim: será que não estamos sendo, nessas épocas, amigos do mundo e inimigos de Deus? Porque todo aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Hoje nós temos competição de decoração. A gente se prende muito em um monte de besteiras, né? A gente quer trazer muitas vezes uma mensagem, como eu escutei lá no Glorify. Criar mensagens de Natal para os filhos. Aí a pessoa vai lá e usa o Noel, usa o... Desculpa, nós somos cristãos. A mensagem de Natal que nós temos que criar para os nossos filhos é do nascimento de Cristo, que nos livrou da morte eterna e nos tirou das trevas e nos trouxe para uma maravilhosa luz. Hoje nós vivemos sob a luz de Cristo. Então nós somos capazes de enxergar todas as coisas, nós somos capazes de entender a intenção das trevas. Não é possível que nós vamos continuar vivendo uma vida seduzidos pelo nosso próprio entendimento. Porque o nosso entendimento inveja as trevas, inveja as práticas das trevas. Por isso nós queremos praticar também. Mas em Cristo nós somos novas criaturas. O nascimento de Cristo em nós nos fez novidade de vida. O nascimento de Cristo nos deu a oportunidade de entender todas as coisas pela sua palavra. Então, olha, a inimizade com a serpente, ela não acabou. E, infelizmente, tem muita gente querendo amizade com a serpente, porque assim, se eu tiver amizade com a serpente, eu tenho um número maior de membros, eu tenho uma arrecadação maior, eu tenho... Tudo parece melhor, mas parece melhor para quê? Para esta vida. E a nossa meta não é esta vida. Nesta vida, a minha meta e a sua meta deveria ser ganhar almas para o reino. Porque a nossa verdadeira vida é na vindoura. E lá é com Cristo, ó, né? Abraçando, podendo beijar.
podendo juntar com todos os irmãos e glorificar o nome dele o tempo inteiro, 24 horas por dia. Isso não tem preço. Essa deveria ser a nossa maior expectativa. Agora, vamos celebrar? Vamos celebrar o reino de Deus. Porque um dia, esse menino nos nasceu. E não nasceu lá 2000 anos atrás. Nasceu quando verdadeiramente eu me converti e decidi que não seria mais eu, mas viveria com Cristo viveria em mim. No momento que você decidir isso, a partir de hoje eu vou resistir o eu que quer viver aqui, mas Cristo vai viver em mim. Então eu começo a viver tudo aquilo que Cristo quer que eu faça. Não mais o que eu quero. Eu gosto de churrasco. Sou fã de churrasco. Eu estava até lembrando ontem com o irmão Zé Roberto aqui, eu lembro o irmão Silvestre, quando ele chegou aqui na igreja, eu ainda era novo, mas eu acompanhei quando ele chegou na igreja aqui, eu não sei quantos irmãos conheceram, mas ele dizia assim para o pastor Celso: pastor, com todo respeito, né, com aquele jeitinho dele, né, com todo respeito, pastor, mas o senhor não me cobre por não vir de domingo na escola dominical, não, porque eu tenho compromisso com o futebol, eu gosto do futebol, tenho compromisso com os meus amigos, todo domingo de manhã eu jogo futebol. Isso foi por muitos anos. E ele deixava isso claro. Então o pastor Celso não cobrava, só orava por ele. Mas chegou um dia que o Espírito Santo incomodou o coração dele, e aí ele apareceu na escola dominical e falou: pastor Celso, o Espírito Santo me incomodou, e a partir de hoje eu não vou mais para o futebol, não. Agora eu vou vir para a escola dominical. Sabe, meus amados, aí você vai falar: o que pecado tem no futebol? Muitos que você pode descobrir. Assim como tem pecados enormes escondidos aí naquilo que você gosta. Então, a gente tem que ter muita sensatez na hora de entender o que é amizade com o mundo e amizade com Deus. Porque às vezes você está sendo muito amigo do mundo e inimigo de Deus. Porque você gosta de uma coisa ou porque você deixa de gostar de outra. Eu acho engraçado que assim, o pastor falou uma coisa, a gente já se levanta, né, de um jeito que eu não concordo. Eu costumo dizer para as pessoas: com que base bíblica você discorda? Que é muito fácil discordar. Mas eu quero saber com base. Qual texto bíblico que você usou para o seu entendimento? Não, é que eu só penso assim. Então desculpa. Não dá para nem conversar sobre isso, não. Nós precisamos viver pela diretriz de Cristo. Os pensamentos de Cristo estão aqui. Se você não conhece a palavra, você não sabe o que são os pensamentos de Cristo. Então talvez você esteja vivendo enganado pelos seus próprios pensamentos e entendimentos. E Deus quer que você viva com a mente de Cristo. Então, ele não nasceu à toa. O maior impacto do nascimento de Jesus nas nossas vidas é liberdade. É liberdade para dizer sim e não. Mas ele morreu para nossa salvação. Claro, para aqueles que disserem sim para Jesus como Senhor e Salvador, salvação. Para aqueles que disserem não, perdição. Mas Jesus morreu na cruz para te dar a liberdade de dizer sim e não. E eu digo sim, porque ele disse para eu dizer sim, eu não sou besta. Eu escuto a voz do meu Senhor. E ele disse: coloco diante de vocês o bem e o mal, escolhe, por favor, o bem. Então, eu quero dizer mais uma vez hoje, sim. E espero que vocês também queiram entender que o nascimento de Jesus na sua vida causou um bom impacto. Mas nessa vida eu ainda fico doente, nessa vida eu ainda sou pobre, nessa vida eu sou tudo doente, graças a Deus. Eu ainda não tenho assim muitos, já está já nos 47, né? Eu ainda não estou naquela idade do condor, né? Tem gente que fala depois dos 40 é a idade do condor, né? Eu ainda não cheguei nesse condor tão terrível assim, né? Mas ainda estou bem. Mas assim, sou pobre, né? Mas sabe, ninguém tira a felicidade de ter Jesus no meu coração. Porque essa é a verdadeira felicidade que o ser humano pode possuir.
Essa é a maior bênção que eu alcancei durante toda a minha vida. Então, isso é bom demais. Ah, mas e o amanhã? O amanhã, deixa para Deus cuidar, né? Eu vou viver. Basta cada dia o seu mal e tá bom demais. E hoje, mesmo tendo mal, eu tenho o maior de todos os bens. Eu tenho Deus que tem solução para tudo na minha vida. Então, tá bom demais. É para isso que Ele nasceu na sua vida e na minha. Para fazer diferença. E glórias a Deus por isso, amém? Deus os abençoe. Eu preparei uma aula enorme aqui, mas eu usei só um pouquinho só. Acho que acabou, né? Já segundo sinal, né? Amém?